Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Por favor, se inscrevam e nos ajude a criar mais conteúdos como esse. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela história de um dos personagens mais emblemáticos e complexos da Bíblia, o rei Davi. A história dele não é apenas sobre um pastor que se tornou rei, mas sobre um homem segundo o coração de Deus, cujas vitórias, falhas e, acima de tudo, sua fé moldaram o destino de uma nação inteira. A ascensão de Davi ao trono não foi um caminho fácil. Começa com um jovem pastor, o caçula de 8 irmãos, aparentemente o menos provável a ser escolhido para uma grande missão. Mas Deus não vê como o homem vê. Enquanto o profeta Samuel procurava um novo rei para Israel, ele foi guiado não pela aparência ou pela força, mas pelo coração. E em Davi, Deus encontrou um coração fiel. Lembram-se da famosa história de Davi e Golias? Aquela não foi apenas uma demonstração de coragem. Foi um ato de fé profunda. Diante de um gigante que aterrorizava todo o exército de Israel, Davi, armado apenas com uma funda e sua confiança inabalável em Deus, declarou: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa vitória catapultou Davi para a fama, mas também despertou o ciúme do então rei, Saul. O que se seguiu foi um longo período de perseguição. Davi teve que fugir, viver em cavernas, esconder-se no deserto, liderando um grupo de homens descontentes. Mesmo tendo a oportunidade de se vingar de Saul, ele se recusou a tocar no ungido do Senhor. Essa atitude de respeito e paciência, esperando o tempo de Deus, é uma das marcas do caráter de Davi. Ele sabia que sua realeza não viria por suas próprias mãos, mas pela promessa divina. Finalmente, após a morte de Saul, Davi foi coroado rei, primeiro sobre Judá e depois sobre todo o Israel. Seu reinado, que durou cerca de 40 anos, é considerado a idade de ouro de Israel. Uma de suas primeiras e mais significativas ações foi conquistar a cidade de Jerusalém, que até então era uma fortaleza jebusita. Ele a transformou na capital política e espiritual da nação, a cidade de Davi. Davi era um líder militar brilhante, expandindo as fronteiras do reino e trazendo paz e segurança para o seu povo. Ele também era um administrador sábio, organizando o governo e o exército. Mas, acima de tudo, ele desejava trazer a presença de Deus para o centro da vida nacional. Por isso, ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Imaginem a cena. O rei, despido de suas vestes reais, dançando com toda a sua força diante da arca, celebrando com alegria contagiante o retorno da presença simbólica de Deus à sua capital. Essa humildade e paixão por Deus eram contagiantes e definiam seu governo. Davi não queria apenas ser um rei, ele queria ser um rei que servia ao Rei dos Reis. E é aqui que chegamos ao ponto central da nossa história de hoje, a aliança davídica. Davi, vendo que morava num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus estava numa simples tenda, desejou construir um templo magnífico para o Senhor. Ele compartilhou esse desejo com o profeta Natã, que inicialmente o apoiou. No entanto, naquela mesma noite, Deus falou com Natã e deu uma mensagem para Davi. A mensagem foi surpreendente. Deus disse a Davi que não seria ele quem construiria uma casa para Deus, mas que Deus construiria uma casa para Davi. Uma dinastia, uma linhagem real que nunca terminaria. Essa é a aliança davídica, uma promessa incondicional registrada em 2 Samuel, capítulo 7. Deus prometeu a Davi que seu filho o sucederia, construiria o templo, e que o trono de seu reino seria estabelecido para sempre. A sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, disse o Senhor. Essa promessa é um dos pilares da teologia bíblica. Ela não se referia apenas a Salomão, filho de Davi, que de fato construiu o templo. Ela apontava para o futuro,
para um descendente de Davi que seria o Rei Eterno, o Messias. Para os cristãos, essa promessa se cumpre plenamente em Jesus Cristo, que é chamado de Filho de Davi e cujo reino não terá fim. A resposta de Davi a essa promessa extraordinária foi de pura humildade e adoração. Ele foi perante o Senhor e orou, dizendo: Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me tenhas trazido até aqui? Ele reconheceu a grandeza e a graça de Deus, maravilhado por uma promessa que ia muito além de sua própria vida. Claro, a história de Davi não é isenta de falhas. Ele cometeu erros graves, pecados que tiveram consequências terríveis para ele, sua família e a nação. A sua história com Batseba é um lembrete sombrio de que mesmo os maiores heróis podem cair. Mas o que também torna Davi notável é o seu arrependimento genuíno. O Salmo 51 é um retrato poderoso de um coração quebrantado buscando o perdão e a restauração de Deus. Apesar de suas imperfeições, Davi permaneceu um homem cuja vida girava em torno de Deus. Ele não era perfeito, mas seu coração estava no lugar certo. Ele era um guerreiro, um poeta, um músico, um rei, mas acima de tudo, um adorador. Os salmos, muitos dos quais ele escreveu, nos dão uma janela para sua alma, revelando sua angústia, suas dúvidas, sua alegria e sua fé inabalável. O legado de Davi é imenso. Ele unificou a nação, estabeleceu Jerusalém como cidade santa e deixou uma herança de adoração através dos salmos. Mas seu legado mais duradouro é a aliança davídica, a promessa divina de um trono eterno que aponta para a esperança de um rei salvador. A história de Davi nos ensina que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos perfeitos e que um coração voltado para ele é o que mais importa. Obrigado por assistirem e por mergulharem comigo na história do grande rei Davi. A vida dele é uma fonte inesgotável de lições sobre liderança, fé, arrependimento e a incrível fidelidade de Deus. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando essas histórias poderosas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Seu apoio é muito importante para nós. Deixe nos comentários o que mais te inspira na vida de Davi. Um grande abraço e até a próxima.